Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, umas parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caíram em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outro, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. 9. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, essa palavra, que seja o Senhor, ó Deus, a estar falando a cada coração, ó Pai. Senhor, usa-me apenas como Teu vaso, ó Deus. Senhor, que seja a Tua palavra, Senhor, entrar em cada coração, ó Deus, como eu sempre te peço, ó Pai, não o que querem ouvir, Senhor, não o que queremos ouvir, ó Deus, mas sim o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Poder assentar, irmãos? Nós estamos aqui diante de uma parábola, que era uma das formas que Jesus mais usava para ensinar, né? E nós vemos aqui, nessa passagem, Jesus, ele entra no barco, ali no mar da Galileia, ele entra no barco, afasta um pouco da costa e começa a falar à multidão. Eu imagino que aqui existe uma grande multidão ouvindo Jesus, ouvindo essas palavras. E para nós aqui talvez seria um pouco difícil de entender se nós fôssemos parar apenas nesses versículos. Porque quando Jesus fala em parábolas, ele fala relacionado à cultura daquela época. E nós entendemos que ali vivia um povo que viviam basicamente da pecuária ou de plantações, de pescas também, né? E Jesus aqui utiliza na parábola questões de plantações, né? Eu lendo esse texto para trazer para os irmãos, eu lembrei do meu pai, né? Graças a Deus eu prefiro lembrar sempre das coisas boas. Não tiveram más lembranças, mas eu sempre prefiro fixar as boas. E eu lembro que lá onde a gente morava, lá no Ceará, tinha um terreno grande do lado de casa, né? E quando eu vejo aqui no versículo 1, né, que diz que eis que saiu o semeador a semear. Naquele período eles plantavam com embornar. Todos conhecem o embornar, aquela bolsinha que coloca de lado, e coloca os grãos dentro e vai tirando com a mão mesmo e jogando, né? E eu me lembro do meu pai por isso, porque ele tinha um embornar, e ele cultivava nesse terreno do lado de casa. Era um terreno grande, aproximadamente um quarteirão desse. E ele cultivava milho, ele plantava, né? Nem sempre colhia, porque os vizinhos chegavam antes, mas ele plantava aquilo. E eu me lembro bem dele
furando o buraco ali na terra e depois vinha com um embornazinho e os milho dentro e tirava e colocava. Tirava e colocava. Na maioria das vezes já tampava era com os pés mesmo, a ferramenta era os pés. Jogava com as mãos e tampava com os pés, né? Lembra, né, irmão? Lembrança boa, né? Um tempo bom que não volta mais. E é dessa forma que acontecia naquele período. Então, imagina o quanto era sofrido, né? Você arar uma terra de forma manual. Hoje, com máquinas, se não for uma máquina super potente, é difícil, né? Sem contar que a gente está falando de um lugar onde muita parte daquele terreno era pedregulhos. Eram terras que muitas vezes tinham muitas rochas por perto. Então, é um lugar extremamente difícil de cultivar. Tanto que a métrica para aquele período era de que para cada semente plantada colhia 10. E aqui no texto nós vemos que ele colheu, na terra boa ele colheu 10 para 1, ou 100 para 1, 60 para 1 e 30 para 1. Ou seja, foi uma colheita fenomenal, vamos dizer assim, né? Só que mais na frente, Jesus ele explica aos discípulos o que ele quer dizer com essa parábola. O semeador aqui, já posso adiantar que pode ser cada um de nós. Eu, nesse momento, estou semeando para você. A semente representa a palavra de Deus. E a terra representa o nosso coração. E eu não vejo analogia melhor para explicar o quanto nós podemos se aproximar mais de Deus. Como deveríamos aproximar mais de Deus? No versículo 13, diz assim: não entendeis esta parábola, e como compreenderá todas as outras? Ou seja, Jesus, aqui do versículo 10 ao 13, ao 12, os discípulos estão questionando a Jesus para Jesus explicar o que queria dizer aquela parábola. E no versículo 13 Jesus fala: não entendeis essa parábola, e como compreenderás todas as outras? Ou seja, a maioria das palavras, das parábolas de Jesus fala sobre o reino de Deus. E a gente vê aqui que Jesus dá uma importância até um pouco maior para essa. E, de fato, é uma parábola interessante, porque ela fala de uma semeadura que nós um dia fomos esse terreno. Nós um dia fomos algum desse terreno, né? Então, no versículo 14, ele fala assim: o semeador semeou a palavra. Versículo 15: são estes as da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouvem, logo se Satanás é... Desculpe, irmãos, a minha dicção com relação à leitura é triste. Eu sei ler. O ano passado eu li 30 livros só. Mas eu vou repetir aqui o versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Nós vimos aqui no versículo 4, que se refere aqui no versículo 15, que as primeiras sementes caíram à beira do caminho. Ou seja, geralmente, na beira do caminho, a terra é mais firme, porque ali passa pessoas, passa animais, então a terra é mais firme. Ou seja, aquela semente ela não vai ter tempo de brotar, porque os pássaros vêm logo e a comem.
E Jesus aqui está fazendo referência a Satanás, que a palavra está sendo pregada, a semente está sendo lançada, e muitas vezes as pessoas enrijecem o coração e Satanás vem e tira. Eu estava vendo uma ministração de Augusto Nicodemos esses dias, ele, referente a isso, ele usou uma analogia que eu achei até interessante, que é aquela questão de você estar na igreja ou em qualquer outro lugar ouvindo a palavra de Deus, ouve ali uma palavra abençoada, porém quando você cola o pé fora da igreja, passa um amigo ali na hora e fala: "Ô, vamos beber? Vamos jogar? Ou vamos fazer qualquer outra coisa que desagrada a Deus?" E naquele momento você não pensa duas vezes e bora. Isso representa as sementes que caíram à beira do caminho. Não chega nem a nascer, não chega nem a brotar no coração do homem. E já vem o diabo e arranca-o. Né? No versículo 16, semelhantemente são estas a semeador, diz, semelhantemente são esses os semeadores em solos rochoso, as quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Fato, né, irmãos? Mas eles não têm raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Lá em Lucas 9, né, fala que aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente vê muito isso, né, irmãos? A pessoa tá na igreja, recebe essa semente e tá ali naquela euforia, louva o Senhor, adora, glória a Deus, mas logo vem as tribulações e o que acontece? O desânimo bate, o desânimo aparece. A gente estava ali no acampamento, né, e eu estava observando justamente isso, o quão rápido os jovens dispersam. E tinha momentos que a gente estava ali no momento de adoração, de profundo adoração a Deus, lágrimas caindo, e no segundo seguinte, dispersava. E eu coloco isso também como muitas vezes você vê, trazendo para a realidade nossa, muitas vezes você vê muitos influenciador digital aí, que acaba entrando em depressão e para de gravar vídeos, para de aparecer, muitos infelizmente até suicida, né? Mas por quê? Porque não aceita estar ali numa boa, fazendo vídeos aqui, ganhando likes e tudo, mas não aceita uma crítica. Não aceita nem ao menos a pessoa visualizar a mensagem dele e não curtir, e não compartilhar. Isso acontece dentro da igreja também, né? Igual estava lá no grupo dos meninos lá do acampamento, né? E eu postando coisa e ninguém curtindo, ninguém comentando, ninguém nada. E eu só observando aquilo. De repente começa um assunto lá sobre cinema. Todos comentaram, todos curtiram. Né, Tiaguinho? Então, irmãos, por que eu acho que essa resposta de Jesus aos discípulos eu acho muito interessante? Porque Jesus, ele não simplesmente contou a parábola, ele não jogou palavras ao léu,
ele foi lá e explicou. Não explicou para a multidão, lógico, mas explicou para os seus discípulos, né? E a nossa vida, ela não é diferente, eu acredito. Seguindo aqui para o próximo solo, versículo 18. E outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. No versículo 7, né, que diz que sementes caíram entre os espinhos, não necessariamente havia espinho naquele lugar. Havia sementes de espinhos. A palavra de Deus diz sementes de abrolhos e espinhos. Então, não necessariamente os espinhos já existiam. Por que eu gosto muito de trazer essas analogias para nossas vidas? Porque faz todo sentido. Às vezes nós nos colocamos no meio de um grupo de pessoas, ou no meio de, seja no serviço, seja no grupo de amigos, só que a gente não consegue ver o que aquele outro tem a oferecer. De repente, uma hora ou outra, sai uma espetada. De repente, uma hora ou outra, sai uma furada de oi, vamos dizer assim. Então, nessa terra aqui, só havia sementes de espinhos. E na medida que a semente brotava, os espinhos também cresciam, a ponto dos espinhos sufocar. E o que Jesus explica com isso? O que são esses espinhos? São as ambições. São as ambições desse mundo. Pessoas buscando fama, buscando riquezas, buscando uma atenção a mais, um carinho a mais, acaba se afastando da igreja ou acaba não dando fruto. Simplesmente porque o seu olhar não estava na semente, que é a palavra de Deus. O seu olhar estava mais no mundo do que na igreja. O seu olhar estava mais nos status do mundo do que na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Eu até, chego a pensar o seguinte: existem esses 4 tipos de solo: à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos. E também aqui no versículo 20 vai falar também que a nossa esperança sobre a terra fértil, a terra apropriada. Eu não posso ser hipócrita de dizer que nós não iremos passar, se já não passamos, por cada um desses terrenos. Quantas vezes nós endurecemos o coração e ainda a gente fala assim: Deus, fala comigo. E Deus está falando e você, com o coração enrijecido, não consegue ouvir a voz de Deus. Quantas vezes o seu coração é um terreno cheio de pedras, que tem momentos que você está ali no momento de euforia, de adoração, de busca pelo Espírito Santo de Deus, e qualquer coisa que acontece na sua vida, na nossa vida, a gente já cai em energia. Quantas vezes nós não estamos entre os espinhos, buscando a Deus ali incessantemente, buscando agradar a Deus, buscando adorar a Deus de todo o coração, e vem um espinho e fala assim: você é isso, você é aquilo, você não presta, você nunca vai conseguir fazer nada. Quantas vezes nós não passamos por isso? E aqui nós vemos no versículo 20,
Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Essa terra já estava pronta? Ela já estava preparada para receber a semente? Sim, estava. O que falta para cada um de nós ser essa terra fértil, essa terra preparada? Simplesmente buscar mais de Deus, ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus. Se a gente for ver nos tempos antigos, onde era crime ter uma Bíblia, era crime portar a palavra de Deus, em alguns países ainda é assim. Imagina o privilégio que nós temos. É o que eu vivo falando para os meninos. A Bíblia é o nosso manual de vida. Qualquer pergunta que a gente tiver, ela tem a resposta. É o único livro com mais de 1000 anos que foi escrita, que nós conseguimos ler na presença do autor. Então, é interessante que nós possamos ser essa terra fértil, mas vai haver momentos que vão cair pedras, vão haver espinhos. Eu poderia te perguntar aqui agora, em qual desses terrenos você se encontra hoje? E o que falta para você estar no terreno fértil? Aquele terreno a qual dá frutos. Interessante que nós vimos aqui que o semeador, ele as mesmas sementes. Não era semente disso, daquilo, semente de arroz, feijão, era uma semente só. E ele lançou essa semente e caiu em 4 ambientes diferentes. Ou seja, o problema não é a semente. O problema não foi a semente. O problema foi o ambiente a qual ela caiu. Jesus nos explica aqui que os semeadores são todos aqueles que semeiam a palavra de Deus. E o terreno é o coração do homem. Eu quero imaginar, eu quero pensar, eu quero acreditar que aqui há vários semeadores. Por muitas vezes a gente se envergonha de falar sobre o amor de Deus. Por muitas vezes nós nos calamos diante daquilo que Deus nos propõe a fazer. Né? Eu não sou de palavras bonitas, eu não sou de eloquência, tenho dificuldade para ler em público. Não que eu não saiba ler, eu leio muito, mas é porque quando eu vou ler aqui em público as palavras se embaralham. Mas quando o pastor falou, irmão, tem como ministrar na quinta-feira? Eu falei, glória a Deus, porque eu acredito que toda oportunidade é proporcionada a Deus. Então, se Deus está te dando essa possibilidade de ser um semeador, por que não fazer isso? Por que se preocupar com o que o outro vai falar? Por que se preocupar se o outro vai curtir, se o outro vai compartilhar? Eu falo isso porque isso não é um problema de uma pessoa só. De você elaborar uma coisa ali bonita, pegar um vídeo bonito, uma mensagem bonita e postar ali. Automaticamente, quando você posta, você já fica naquele pensamento. Quantas pessoas vão curtir? Quantas pessoas vão comentar? Esse não é o problema de uma pessoa só. É de muitos. Mas, fazendo aqui como o semeador fez, ele simplesmente lançou as sementes. Lógico que, nesse caso aqui, quando Jesus estava ministrando ali a sua parábola,
ele estava falando de um fato real. Porque o semeador aqui, logicamente, ele preparou um pedaço de terra. Logicamente, ele tratou ali a terra para poder receber a semente. Porém, quando você vai preparar a terra, logicamente, em meio àquela plantação, existe um caminho, porque ele tem que passar para jogar semente. Então, aquele caminho sempre vai estar mais batido. Mas ele simplesmente lançou as sementes. Então, irmãos, como Jesus nos explica aqui, o semeador é cada um de nós, a semente é a palavra de Deus, e o terreno é o coração do homem. É ideal que nós buscamos ser essa semente, essa terra boa, essa terra que está preparado para receber a semente. Se eu perguntar aqui quem tem problemas em casa, eu acredito que até a Gabriela, que é mais nova, vai falar que sim. Então não é exclusividade de ninguém. Se eu perguntar aqui quem tem muitos afazeres, tem gente aqui que tem 2, 3 trabalhos. Mas ainda assim, dá para lançar a semente. Dá para lançar a semente. Isso eu estou falando para os irmãos, mas uma coisa que eu aprendi há tempos é que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então, automaticamente, quando eu falo para os irmãos, eu também estou falando para mim. Eu já tive várias terrenos assim. Eu comecei a ouvir sobre Jesus aos 8 anos de idade. Do lado da casa da minha tia tinha um pastor que sempre reunia as crianças lá, fazia umas brincadeiras e ministrava a palavra de Deus. Então naquele momento eu era aquele terreno ali à beira do caminho. A semente ela era lançada, mas logo o diabo vinha e arrancava. Fui crescendo. Uma das ministrações que eu mais lembro é quando os missionários de Jocum vieram, uma turma da Inglaterra, e eu estava na aula de capoeira. E eles chegaram, começaram a ministrar louvor. Aí começaram a louvar, começaram a ministrar, e aquilo eu comecei a gostar mais. Comecei a querer saber mais sobre Jesus. Porém, o terreno naquele período ainda era um pouco perto da estrada e tinha pedras. Então, é como se o mundo me agradasse mais. Porque até então a única religião que eu conhecia era Umbanda, era Espiritismo. Então o terreno ainda não estava preparado, ainda estava em processo. E fui crescendo aos 20 anos, eu trabalhando ali, né? Já nesse período tinha ganhado uma Bíblia daquela azulzinha. E eu ouvi uma vez, que eu gostava muito de ouvir, eu era da época daquelas fitas cassete, né? E eu ouvi umas do Dedé, acho que era do Dedé Santana, ele cantava umas músicas gospel. E eu ficava ouvindo aquilo. E uma vez eu ouvi eles falarem que para você ouvir Deus falar com você, é só você pegar a Bíblia, começar a orar, abrir e apontar o dedo em um versículo ali, e Deus está falando com você. Irmãos, e algumas vezes dá certo, porque o seu coração quer ouvir coisas boas. O coração do homem, ele quer ouvir coisas boas. Ele não quer ouvir que se você não se cuidar, se você não buscar mais de Deus, você vai para o inferno. O coração do homem não quer ver isso. Ele quer ouvir você falar
continua prosperando, continua dizimando, continua buscando a Deus, que você vai ganhar uma casa boa, você vai ganhar um carro bom. O coração do homem quer ouvir isso. E assim eu fiz, peguei aquela bíbliazinha que eu ganhei na escola e fazia isso. Nesse período eu me encontrava ainda à beira da estrada, ainda com pedras e também com espinhos, porque eu ainda não tinha discernimento. Até então o meu mundo ainda era rodeado de pessoas espíritas, de umbandista e tudo mais. Porém, eu costumo dizer sempre, esse mês passado fez 18 anos, para a glória do Senhor, que eu saí direto do carnaval para a igreja. E nesses 18 anos não foi fácil. Não foi fácil. Não estava em uma terra fértil. Não estava em uma terra boa, porque o meu núcleo de amizade ainda me levava para trás. E é o que eu sempre falo para os meninos postinhos: fixa no seu coração também Salmos de número 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, né? E isso eu fiz, eu me afastei dos meus amigos e foquei na palavra de Deus, né? Como eu sempre digo, a minha mãe virava para mim e falava assim: meu filho, você está louco, só quer saber de Bíblia? Eu sempre falo isso, porque é real. E mesmo assim, irmãos, eu ainda não me encontrava em nenhum terreno fértil. Hoje eu busco mais do Senhor. Hoje eu leio mais, eu medito mais na palavra de Deus. Busco sempre estar com o meu terreno preparado. Busco sempre estar pronto. Porém, a vida não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Existe muitas linhas teológicas que vai analisar esses 3 primeiros terrenos e dizer que se a pessoa está nesse terreno, automaticamente já está condenada ao inferno. Mas eu não vejo dessa forma. Não sei se correto ou não, mas busco orientação de Deus relacionado a isso. Por quê? Nem sempre a gente vai estar de bem, nem sempre nós vamos estar felizes. Afinal, a felicidade ela só é momentânea. A felicidade ela é momentânea. Mas nós devemos aproveitar cada instante. Eu busco estar sempre com o terreno preparado. Mas quem já conseguiu passar um dia inteiro de paz sem nenhuma luta? Eu não. Eu nunca consegui passar um dia inteiro de luta. Porque se não vem alguém de fora tentar tirar a minha paz, o meu próprio eu, o meu próprio ego tenta me tirar a paz. Então, como entendemos que estamos aqui diante de uma das parábolas mais importantes de Jesus, a qual ele próprio explicou, né? Vamos preparar o nosso terreno. Vamos estar preparados, irmãos. Ninguém sabe o dia de amanhã. A Gabriela estava comentando comigo ali mais cedo, né? Que hoje vai ter a lua de sangue, Gabi? Então está mais próximo da vinda de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar prontos, irmãos. Não deixe nada, não deixe ninguém tirar a sua paz. Eu olho muito para as palavras de Salomão. E ele diz que tudo é vaidade.
tudo aquilo que nós deixamos atrapalhar nossa paz, tudo aquilo que nós permitimos desviar de Deus, é vaidade. Muita gente deixa de vir na igreja porque tem que trabalhar um pouco mais para sanar suas dívidas, né? Graças a Deus, os dias que eu estou trabalhando menos é o dia que eu estou mais tranquilo, graças a Deus. Então, cada um tem a sua história de vida. Cada um sabe o que aperta, o que vale mais a pena, né? Um dos motivos de eu ter fechado a lanchonete foi para estar mais próximo da igreja, mais próximo de Deus. Porque lanchonete você não tem tempo para nada, né, Maurício? Trabalhou com comida, né, sabe, né? Não tem tempo para nada. E então, não deixe que nada disso tire a sua paz. Você pode ter certeza, quando Jesus está conversando ali com os discípulos, lá em Mateus 10, que ele vai explicar o que pode estar acontecendo. Ele vai explicar que vai vir tribulações, vai vir lutas, açoites, apedrejamentos. Vai haver dissensão entre pais e filhos, entre sogras e noras, entre irmãos. E ele ainda nos ressalta ali no Mateus 10, 34, que não cuideis que vim trazer paz à terra, mas sim espadas. Por isso que no versículo 9 de Marcos 4, Jesus fala assim, não só aqui, mas em várias outras passagens na Bíblia, Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Lá em Apocalipse 11, se eu não me engano, Apocalipse 3, 11, ele fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que temos, irmãos? Senão a glória de Deus, a misericórdia de Deus. O que temos senão isso? Viemos do pó e voltaremos para lá. A única coisa que interessa a Deus é a nossa alma. E é a coisa que a gente mais machuca, é a coisa que a gente mais maltrata, se alimentando de egos humanos e de coisas terrenas. Vamos buscar, irmãos, juntos, como igreja, como corpo de Cristo, permanecer em um solo preparado, em um solo fértil, não só preparado, mas que dê frutos. Graças a Deus eu não quero glórias para mim, mas existem alguns frutos. Não é nenhuma glória para mim. Eu simplesmente ouvi a voz do Senhor e fiz aquilo a qual foi me ordenado a fazer. Então, não tem nada para falar? Fale: Jesus te ama, Deus te abençoe. Mas fale do Senhor, fale daquilo que Deus fez na sua vida. Quer se tornar uma terra fértil? Busque mais o Senhor. Não quer dizer que você não vai buscar conquistar sua casa própria, seu carro, ter uma vida boa. Não quer dizer isso. Mas é como eu sempre falo, que o dinheiro fique sempre no seu bolso, nunca vá para o seu coração. Enquanto ele estiver no seu bolso, você nunca vai machucar ninguém por causa do seu ego. Enquanto ele estiver no seu bolso, você nunca vai passar por cima de ninguém para conseguir o que você quer.
Então, o dinheiro é só uma ferramenta, mas a principal ferramenta que nós devemos absorver e transbordar é a palavra de Deus, é a unção de Deus, né? Quando o apóstolo Paulo pede ali para Jesus tirar o espinho da carne dele, Jesus simplesmente responde a ele: a minha graça te basta. Irmãos, que simplesmente a graça de Deus passe para a sua vida. Ouça o que Deus tem para falar. Que você possa glorificar a Deus a cada instante da sua vida, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Agradecer ao Senhor por mais esse dia. Eu estava conversando com os irmãos, ou com os meninos lá dentro, lá na salinha, domingo. E perguntei para eles, se Jesus te perguntasse, chegasse para você e falasse: peça o que você quiser que eu te darei, assim como fez com Salomão, a maioria deles falou sabedoria. Eu sempre orava a Deus pedindo sabedoria, e foi assim que eu fiquei um pouco sábio, porque Ele me deu tantos problemas para resolver, que a sabedoria vem em seguida. Mas peça a Deus a sua bênção, a sua misericórdia e a sua graça a cada manhã. Amém? Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, preparar, Senhor, esse terreno, Senhor, que é o nosso coração, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a manter preparado, ó Deus, Senhor, com discernimento do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que venhamos, ó Deus, olhar apenas para Ti, ó Deus. E se algo mais vir, ó Deus, se vier carro, se vier casa, tudo bem, ó Deus. Mas que a nossa honra, Senhor, a nossa glória seja para Ti.